Boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, né? E a gente começa a nossa primeira página com o assunto do momento, tá bombando agora, que é a despedida de Evaristo Costa já do telejornal Hoje, quando se imaginava, quando as informações de bastidores davam conta de que isso só aconteceria, ele só se despediria do telejornal Hoje quando terminasse o seu contrato com a Rede Globo de televisão no próximo mês de setembro, né? Mas aí a emissora preferiu já acelerar todo esse processo, já que o zum estava muito grande em relação a tudo isso, todo dia saindo notícias, novas versões, né? Todo mundo cogitando o que poderia acontecer ou não. Então, já para arredondar essa história, já para oficializar a saída dele, que pelo jeito é irreversível mesmo, ele se despediu hoje, informou hoje que era a última apresentação que ele faria no telejornal, que também tem o título de Hoje. E é assim que foi. Muita gente estava especulando antes do telejornal Hoje começar se a emissora deixaria o Evaristo Costa se despedir do público ou não. E deixou, né? Ele pôde se despedir, foi uma coisa rápida, curta, enxutinha, mas ele pôde encerrar o seu ciclo de 14 anos na emissora, se até setembro essa situação não passar por uma reviravolta. A gente nunca sabe, não vamos fechar a questão. O Evaristo está fechando, a emissora, né, não está se pronunciando oficialmente em relação a isso, mas deu o aval para que ele se despedisse hoje do ar. Isso não significa que até setembro, quando vence definitivamente o contrato do Evaristo, a situação não possa ser revertida, tá? Então, vamos ver aí, a gente vai informando vocês. Tinha tal reunião, tinha a história dele até, realmente vai, viaja, cuida da família, depois volta, sai, mas sai com o contrato renovado. Isso ainda pode acontecer. Não quer dizer que não, mas oficialmente agora ele já está fora do ar, já não apresenta mais o telejornal Hoje. Pela manhã ele já tinha postado um vídeo, pela primeira vez ele resolveu falar abertamente sobre essa situação. E aí o que acontece? Ele devia ter feito isso muito antes, aí ele teria evitado todo esse bochicho, porque hoje ele postou esse vídeo que já a gente vai colocar no ar aí para vocês, fazendo inclusive um balanço dos 14 anos dele na emissora, mostrando o número que ele tem de seguidores por todo o Brasil, agradecendo a todo mundo, né, que sempre prestigiou a carreira dele nesses anos todos. Ele foi fazendo esse tipo de coisa, mas ele começou dizendo, então vou falar porque estão falando no meu nome nos últimos tempos, como se ele não tivesse nada a ver com isso, como se todo mundo tivesse começado a bochichar esse assunto, a discutir esse assunto, não porque foi ele quem deu a notícia de que ele ia sair da emissora, parece que surgiu assim do nada, quer dizer, ele continua dando uma de João sem braço nessa história, né? Ele provoca todo o zum, ele mesmo reclama do zum, se coloca como vítima e sai aí brincando com o pessoal como se nada tivesse partido dele. Na verdade, a imprensa sempre é a imprensa que realmente acaba aí, né? Provocando esse tumulto todo, essa rebordosa toda. Mas enfim, ele fez o vídeo. Se ele tivesse, quando ele decidiu sair da Rede Globo de televisão, postado esse vídeo, não teria acontecido nem metade desse zum todo. E para ele acabou sendo até bom essa espuma toda que se fez em torno da saída dele. Ele foi para lá de divulgado, né? Mas ele faz de conta que não é bem assim, né? Que era melhor ele explicar, porque já estavam falando demais sobre ele. Ele que deu a notícia, ele que avalizou, de certa forma, a história da possibilidade de ir para a Record, porque foi ele quem começou a seguir o César Filho, o Gotino, né? O Gugu. Ele que começou justamente para quê? Para alimentar essa onda, para deixar o pessoal pensando, nossa, será? Vai mesmo para a Rede Record? Ou seja, ele participou ativamente desse zum. Então não vem se despedir como se esclarecer, como se realmente, olha, eu preciso falar disso, porque estão falando demais. Quando foi provocado por ele mesmo, e a gente já disse tudo isso aqui, né? De qualquer maneira, ele está encerrando o ciclo, vocês vão ver esse vídeo e a gente espera que realmente ele possa aí ter muito sucesso, né? Nos novos projetos que ele venha a ter. Porque esse papo do ano sabático, a gente sabe que, né?
né? Não, ele não vai passar um ano sem fazer nada, ou talvez só um ano sem fazer nada e quando voltar já com um novo projeto. Vamos ver agora, vamos lá, esse vídeo, tá? E vocês vão conferir. E aí, tudo bem? Estou aqui para dar um recado para vocês. Estou saindo mesmo, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas estou feliz por ter tomado essa decisão, ainda mais feliz por ter feito tudo certinho até aqui. Agradeço os meus milhões de fãs, seguidores, esses não vão se ver livres de mim tão cedo. E agradeço a minha família, em especial a Amália, a Francesca e a Antonella, que por tantos dias, natais, feriados, fins de semana, abriram mão do esposo e do pai pacientemente. Eu preciso descansar o corpo e preciso descansar a mente. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim. Tá aí, né? Muitos anos fazendo a mesma coisa, talvez seja por aí, né? A queixa dele em relação à emissora, quando na verdade ele já tinha sido repórter do Mais Você, né? Já era um projeto dele vir a ser o novo apresentador do Fantástico ou o sucessor do William Bonner na bancada do Jornal Nacional. Aliás, essa história deve ter deixado o Bonner meio de mau humor, porque se soube que em reuniões para avaliar o trabalho e a situação do Evaristo Costa, quem criticou duramente, quem teria criticado duramente o Evaristo Costa, quem foi? William Bonner, claro, porque o cara estava aí sendo criado para ser o substituto dele na bancada, né? Então aí ele pegou pesado mesmo pro lado do Evaristo Costa. Mas vamos ver agora, o vídeo que vocês viram, ele postou de manhã explicando, vou sair mesmo, tornando oficial definitivamente a saída dele. E aí, como eu disse para vocês, ficou todo mundo assim, aí avisando que hoje era a última apresentação que ele faria do telejornal hoje, e começou aquele zum mesmo. Será que a Globo vai deixá-lo se despedir ou será que ele vai falar simplesmente boa tarde e acabou por aí? Não, ele pôde se despedir e você vê essa despedida já. E o Jornal Hoje dessa quinta-feira, 27 de julho, fica por aqui e eu também me despeço do Jornal Hoje e de todos vocês. Essa foi minha última apresentação de tantas ao longo dos meus 14 anos aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho nesse tempo todo e até breve. Obrigado também, Sandra, pela parceria. Obrigada eu, Evaristo, por esses 14 anos nesta bancada. E eu te desejo todo o sucesso e toda a felicidade do mundo na nova caminhada. Muito obrigado, valeu. Tem que encerrar ainda, né? Boa tarde. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Tá aí, né? Bonitinha, aquilo que eu falei pra vocês. Enxutinha, sem dramalhão, sem lagrimão, sem nada. Encerrou na boa. Aliás, as informações que circulam no momento é que tava todo mundo da equipe do Telejornal Hoje aqui em São Paulo, tudo com cara triste, cara de despedida, de fim de ciclo. O único que só faltava soltar foguete, era o próprio Evaristo Costa. E ninguém sabia se era para fazer gênero, né? Ou se ele estava tão feliz mesmo que até passou por cima da dor dos colegas aí, da tristeza dos colegas de repente ver uma parceria dele, da Sandra Nemberg, com todos aí durante 14 anos ser desmontada e tá terminando, mas era o único que estava com cara de quem realmente tô feliz da vida, graças a Deus, tô indo embora. Era uma coisa meio até assintosa, mas foi isso tudo que aconteceu assim que as câmeras foram desligadas. Então vamos ver, o negócio é o seguinte também, eu acho que o Evaristo Costa não esperava por isso. Talvez ele tenha mostrado excessivamente essa alegria, essa satisfação em deixar a emissora. Porque hoje, logo cedo, aliás, desde ontem à noite, já começaram a pipocar novas versões sobre a decisão dele de sair. Inclusive de que ele estaria preferindo sair por cima, num melhor momento, porque saberia que estava para ser rifado, ou que o filme dele já estivesse queimado na emissora. Inclusive, o Notícias na TV do Daniel Castro, que está aqui, vocês podem ver, publicou o seguinte hoje, olha, antes de decidir sair, Evaristo Costa se queimou com chefes na Globo. Então, é o que eu falo, de repente, toda essa euforia é para mostrar que está saindo
saindo por cima, que foi uma decisão absolutamente pessoal, que não existia nada em relação da emissora para ele. Mas não é bem isso que corre também nos bastidores. Então a gente passa todas as informações para vocês e aí vocês tiram suas próprias conclusões, como nós tiramos as nossas aqui no programa, tá? Então eu vou ler para vocês direitinho como é essa história, que antes de decidir sair, o Evaristo Costa já estaria queimado com chefes na Rede Globo de televisão. A notícia, diz o site do Daniel Castro Notícias na TV, a notícia de que Evaristo Costa está deixando a Globo pegou muita gente de surpresa, exceto na cúpula da emissora. Entre alguns dos principais executivos do jornalismo da rede, aliás, a decisão nem foi lamentada. É que o apresentador do Jornal Hoje estava queimado com seus superiores já havia algum tempo. Costa apresentou o telejornal pela última vez hoje. Apesar de muito carismático e querido pelo público, Costa não era visto como um modelo de apresentador para a Globo. Internamente era considerado desinteressado e limitado, que só sabe ler notícias, que não tem conteúdo e não se esforça para fazer outras atividades, como reportagens especiais. E continua detonada, viu? É assim, sua participação no próprio Jornal Hoje era tida como muito tímida. Ele não frequentava reuniões, não fazia sugestões, não escrevia uma única nota, só as manchetes que ele tinha que ler. E no baixo clero, ou seja, no pessoal com cargos abaixo do dele, na redação em São Paulo, ele ganhou fama de reclamão. Ex-repórter do Mais Você e moço do Tempo, quer dizer, ele se despediu dizendo 14 anos fazendo a mesma coisa, não é verdade, não corresponde exatamente à realidade. Ele fazia o programa da Ana Maria Braga, ele foi o moço do tempo. O Evaristo Costa caiu em desgraça com a cúpula da Globo durante as eleições de 2014. De lá para cá é que a batatinha dele estava assando, segundo essas informações. No dia do primeiro turno das eleições, né, ele foi escalado para apresentar o resultado das apurações nos Estados Unidos. Aliás, nos estados aqui no Brasil, numa cobertura ancorada por William Bonner ao longo de todo o domingo. Mas ele errou tanto que foi substituído pela Ana Paula Araújo no segundo turno. Na época, o co-apresentador do Jornal Hoje foi duramente criticado nas reuniões de jornalistas da emissora, inclusive por quem? Pelo William Bonner, é claro. No ar, ele pareceu estar nervoso e se atrapalhou o tempo todo com o telão que projetava os números das eleições. Costa virou piada nas redes sociais ao dizer que os estados do Acre e do Pará ficam no Nordeste. Chegou a ser interrompido por Bonner, que reclamou no ar que ele estava passando informações repetidas. O Bonner é um anjo de criatura, né? Fala a verdade. Hoje, confirmada a não renovação do contrato do apresentador de 40 anos, muita gente na Globo especula que ele já não via muito futuro na emissora e decidiu sair por cima. Com quase 5 milhões de seguidores no Instagram, Evaristo Costa não terá muita dificuldade para conseguir viabilizar um novo negócio enquanto viver no exterior, porque ele deverá se mudar com a família para a Inglaterra e não ficará desempregado se voltar ao Brasil. Quer dizer, o destino dele está entre Portugal e Inglaterra. Já tinha sido cogitado antes Estados Unidos, Nova York, né? Não se sabe ao certo, mas a primeira informação é mais Portugal do que Inglaterra. Vamos esperar. Na Globo de São Paulo, a pergunta que não quer calar é o que acontecerá com a vaga do Evaristo Costa no telejornal Hoje. A partir de hoje, né, é a pergunta do momento mesmo. Alguns jornalistas defendem que essa vaga será extinta, que Sandra Nemberg passará a apresentar o telejornal sozinha. Não é uma má ideia. Ela dá conta disso, né? Assim, fácil. Argumentam que isso é uma tendência que já aconteceu com o Jornal da Globo, quando a Cristiane Pelágio foi afastada em outubro de 2015. Aí ficou só o William Vac mesmo, né? Uma outra ala especula que haverá uma dança das cadeiras. Atualmente, no SP1, César Tralli é visto como favoritíssimo, mas não será surpresa se o escolhido for o Rodrigo Bocardi, do Bom Dia São Paulo. Fernando Rocha, do Bem-Estar, olha só, é cotado, é cogitado para a vaga do Evaristo Costa. O Roberto Kovalik também, ou algum profissional do sexo masculino, atualmente em Brasília.
Caso o escolhido venha a ser mesmo o César Tralli, que é o favoritíssimo, né? A especulação passa a ser sobre o seu substituto no SP1. Aí seria o Rodrigo Bocardi, o favorito para substituir o Tralli, que substituiria o Evaristo Costa. É uma dança das cadeiras de verdade. Mas Kovalik, Fernando Rocha e até o repórter, né? Tem um repórter famoso aqui que eu não estou com o nome. Também tem um repórter que seria, está sendo cogitado para ficar com essa vaga. Então vamos aguardar para ver o que acontece. A saída foi antecipada, sinal que realmente resolveram não encher a bola dele mais do que já estava acontecendo, né? Com essa história de supervalorizar. Quando eles falam que o filme dele estava sendo queimado e que ele mesmo achava que não tinha novos caminhos para percorrer na emissora, e isso é verdade, porque ele mesmo fala, depois de 14 anos fazendo a mesma coisa, né? O repórter é o Thiago Scheuer, exatamente. Aí, o que acontece? O que a gente sabia, os profissionais da imprensa, que também isso era passado para o público, que ao contrário, né? Que existiam novos projetos para ele, existia um futuro muito bom para ele se desenhando dentro da emissora, no jornalismo da emissora, que seria ou no lugar do William Bonner, ele tadinho, né? Fritaram ele, ou então no Fantástico, que ele acabou fazendo uma substituição nesse último domingo e, para variar, se saindo muito bem, né? Essas informações de que é limitado, que é isso, que é aquilo, a gente nunca ouviu falar antes dessa história das eleições, e que também isso, de maneira alguma, afetou a credibilidade do Evaristo Costa e o carinho e a simpatia que ele conquistou junto ao público. E isso conta muitos pontos para um profissional, né? A competência, o lidar com números, o saber lidar com telão, tudo isso você aprende. Agora, carisma não dá. Ou você tem ou você não tem. E ele tem, tanto que num jornal, né? Como o telejornal hoje, num horário que é mais para dona de casa, vamos dizer assim, ele conquistou o público de todas as faixas de idade, ele conquistou todo mundo. Então, ele é um bom comunicador, né? Pode se aperfeiçoar como jornalista, já que não estava nos padrões da excelência do departamento do William Bonner, mas ele podia tranquilamente ir para a área do entretenimento e daria conta do recado. Isso ficou muito claro, muito claro. Então, sei lá, alguma coisa aí se perdeu pelo caminho, tanto pelo lado da emissora como pelo lado dele. Parece que pintou um desinteresse de ambas as partes, ou então ele sentiu que realmente a situação não estava ficando muito favorável para o lado dele, pegou o boné e falou tchau. E outra coisa, vamos esperar até setembro, porque essa situação pode sim ser revertida ainda, não é, Márcia Pelvezan? Muito boa tarde. A novela não terminou, para mim a novela não terminou realmente, né? Tá longe, né? Tem duas situações ali, né? O Evaristo, de uns 2 anos para cá, que foi quando ele começou a colecionar seguidores, aquela coisa toda, ele quebrou um protocolo que a gente sabe dentro do jornalismo da Globo, que era aquela coisa de jornalista não é artista, as coisas começaram a mudar, só que eu acho que ele foi além. Eu não sei se isso criou ciumeira, eu acho. Não é, a gente não sabe. Deram uma queimadinha no filme dele, por causa desse sucesso todo. Tem uma matéria aqui na Tititi dessa semana, da Ângela Vieira, a chamada é A Inveja é uma Porcaria. Exatamente, a gente vai mostrar essa matéria para vocês. E tem outro lado também do marketing pessoal, que eu falei isso a semana passada, eu não volto atrás, o Evaristo faz isso sim, faz muito bem. Claro, o que ele fez na última semana toda, né? Culpado da gente. A gente tá falando, ele não fez nada. Claro, sabe assim. Então, ainda não acredito que saia da Globo, eu ainda acho que não sai, o passe está mega valorizado, mas se ficar vai ter aquela enquadrada básica, acho que o William, lógico, tem muito a ver com isso. Eu acho que sim, a gente já viu gente querer, na época, né, o lugar da Fátima Bernardes no Jornal Nacional e dançou bonito. Então, assim, gente, ética é ética, então vamos devagar com as coisas, e tem gente que não perdoa, mas que tem uma ciumeira, tem. Eu também. E que também tem um exagero de exposição também, eu acho. Né? Jornalista não é artista, a não ser que ele queira enveredar pro campo do entretenimento. Eu estava falando isso com o Aron agora há pouco, veio vir
virar meio um Thiago Leifert para isso. Né? Ele é melhor, eu acho que ele se daria melhor que o Thiago Leifert. Virar um pouco Thiago Leifert, ter programa ali, não sei, o que também não é o erro. Hoje em dia não é. Nenhum. Sabe? A gente tem essa possibilidade de mudar. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, Marcinha. Tem várias coisas aqui também, né? Porque esse imbróglio, porque que aconteceu? Tem um detalhe que eu tava conversando com a Marcinha nos bastidores também, porque quando saiu essa notícia do Notícias da TV, sobre essa história e o Evaristo estava mal visto nos bastidores, alguma fonte que eles têm lá, alguma pessoa que às vezes pode querer sim queimar o filme do Evaristo Costa, na sequência, poucas horas depois, ele publica um vídeo onde ele já está anunciando a despedida dele e depois ele já se despede do jornal Hoje. Achei as coisas muito rápidas. Acho que já sabia que isso ia acontecer. Isso ia acontecer, uma movimentação estranha, e a minha aposta, não sei se é tanto para a área do entretenimento, porque eu vejo nesse momento mais fechado realmente para o Evaristo Costa, mas eu também não aposto no fim de contrato, não. Acho que até setembro, eu não acho, não. A minha aposta é um correspondente internacional, onde ele estiver, se ele quer passar com a família no exterior. Se ele for para a Inglaterra, é bem possível. Se ele for para a Inglaterra, acho uma pena que podem me julgar, mas um homem de 40 anos, em plena produtividade, queira um ano sabático. Tem direito de descansar? Tem a família, mas assim, vamos combinar, né? Ele está no momento que ele tem que plantar, continuar plantando, faz 14 anos. Competitivo, né? Mas olha, e tem um caso dentro da própria emissora, que até a Fernanda estava me lembrando hoje, que é da Glória Maria. Depois de 30 anos, ela precisou de um período sabático. 2 anos. 2 anos e meio. Mas é porque ela queria as filhas também, ela né? queria, então, ela uma queria, coisa pessoal. pessoal. Mas ela teve os 2 anos e voltou. Ou seja, ela nem se desligou. E por sinal, exatamente, ela não se desligou. A Glória Maria continuou mantendo um vínculo, mas voltou num ritmo de trabalho muito menor. Não sei se é menor, se eu posso avaliar assim, mas é diferente do qual ela tinha. Porque ficou no Globo Repórter, faz uma reportagem ou outra. Agora, o fato é, a gente procurou a Globo, claro que a emissora no momento desse estava completamente tudo em ebulição, atordoada, em ebulição, e a emissora se limitou a dizer que ele realmente estava de saída, não quiseram falar sobre o contrato, e por enquanto, em relação à substituição, é a Sandra Nemberg que continua até definir quem vai ficar. Certo. Eu encaro o jornal Hoje como uma maneira de promover os jornalistas que estão esperando. Então não acho que vai ficar a Sandra sozinha, não. Acho que ela é boa, tem potencial para isso. Poderia ficar tranquilamente. Né? Imagina, a Leilane faz sozinha. Sim, o William Vac, faz brilhantemente. Separou ali, né? Das pessoas, mas consegue fazer uma brincadeira por mim, tem o Tramontina de cabo a rabo, ele vai me matar. Eu adoro. Eu acho que ele é o melhor de todos. Sabe, é um cara que faz a coisa séria, sem perder carisma. Eu acho maravilhoso. Ele tem o carisma, né? Ele é o Coringa. Você põe ele em todos os setores, ele faz. O pessoal da internet, como você deve ter visto, a Sônia Abrão também olha muito internet. Sim. A Marcinha, o pessoal quer Maju Coutinho e Sandra Nemberg. Claro, a gente tá falando, que coisa absurda. As pessoas apostam 2 mulheres, um time feminino. Foi o que eu achei na nota também do Daniel Castro, quando ele fala que a busca está em torno do sexo masculino, porque era um casal de apresentadores. Mas a gente vê muito bem a Rede Record de televisão, no Jornal da Manhã, com a Carla Secato. Exatamente. A Roberta Pisa. Exatamente. Fala Brasil, é o Fala Brasil. Que dá muito bem. E elas fazem aquilo maravilhosamente bem. Por que não pode ser 2 mulheres? Assim como poderia ser 2 homens, assim, não precisa necessariamente ser um casal. Essa coisa engessada não existe mais. Pelo amor de Deus. Exatamente. Esse é um padrão americano de telejornalismo, né, Sônia, você sabe muito bem disso, foi trazido de lá, inspirado. Necessariamente isso já se quebrou lá, já tem telejornais sendo apresentado por 2 mulheres. Tá vendo? Então não tem por que não fazer isso. A Maju talvez esteja ainda no processo de experiência, porque a Globo coloca lá aos sábados. Mas ia ser muito legal. Mas é uma promoção bem linda. Eu gostei. Adoro a Maju também. No que depender do William Bonner, eu acho que ele vai querer apostar nisso. Será? Vamos ver. No que depender, né? Assim como ele não ia com a cara do Evaristo, ele ama a Maju. Então vamos aguardar. Sorte dela. Sorte dela, tá bem apadrinhada. Olha aqui, embora não precise, viu, gente? Ela é extremamente competente. Agora, o Evaristo, vocês também não vão ficar livres dele, não, viu? Ele já falou. Vocês aqui na internet, meus 4 milhões e pouco de seguidores, eu vou continuar por aqui. Então vocês imaginam aí como é que ele vai estar fazendo essa ligação. O
tempo todo. Chega a informação que está adiado o programa do Adnet, combina, né? Adiado o programa de Adnet, ganha última chance na Globo. Tava adiado, mas agora vai... Adinado. Agora vai continuar, vai ter uma última chance. É o talk show, porque ele tem dois, ele tem o Adnight e o Adnight. É o Adnight, acho que eles vão insistir Eles muitos vão anos insistir ainda. nisso, não adianta. Pra que gastar dinheiro? Não funciona. Ele tá bem, não tá lá. Tata Werneck. A Lady Night, vocês vão se dar muito melhor do que com o Adnight, né? Mas vamos ver. A informação nada contra ele, mas a audiência diz, a gente sabe, nada não é nada pessoal, a gente tá falando de números, de Ibope, de... Não, a gente acompanhou o programa, inclusive, o desenrolado de como foi a primeira temporada. E outros programas, aquele dentista mascarado, era o do Borogodó. Nossa Senhora, era pra ele ter sido rifado naquela época. E a gente precisa assistir, eu consegui assistir meio de um reflexo de uma temporada, assim, um programa que, né, perdeu pra concorrência, enfim, a gente sabe o que aconteceu ali. Exatamente, mas voltando pro Evaristo Costa, é isso, gente, aguardem as próximas notícias. Ele sai do ar na Rede Globo de televisão, mas ele não sai do ar nas redes sociais, então vamos ver qual vai ser a próxima tacada dele. Acho que outra emissora não é o caminho agora, né, Sônia? Será que a gente vai ser surpreendido? Se sabe, pode ser sim. Não acredito ainda. Não, mas tudo é possível. Não acredito. Você pode não acreditar que ele vá, mas o interesse de outra grande emissora nele existe. Não, isso é inegável. Deve ter 2, 3 atrás dele. Se ele ficar um ano sabático fora da TV Globo, assim ele voltar, pessoal. Ele tem mesmo um lugar para trabalhar, com certeza. Tá aqui a capa da nova edição da revista Tititi. Silvana é presa e é abandonada pelo Eurico. Não ia dar outra. Demorou. Gente, ele não acorda com nada, né? Ele é tão cheio de opinião, ele é tão mandão. É amor pela esposa. Por ele, é a mesma coisa da Bibi com o Rubinho, tomadas as devidas proporções. É o amor cego, né? Eu gosto tanto da personagem. Eu amo os dois, eu gosto dos dois. Dentro dessa nova edição da Tititi é que tem a matéria que a Marcinha falou em relação ao Evaristo Costa. É a Ângela Vieira que está em pega-pega, né? A tal da inveja é uma porcaria, para não falar o que existe nos adesivos dos carros aí, né? A inveja é uma M. Para lidar com o olho grande, como o da Lígia de pega-pega, ela receita só partilha planos com os íntimos, né? Essa é a receita da Ângela Vieira. Então vai ver que é isso também que o Evaristo está fazendo, de repente, vou para a Inglaterra, mas eu acho que ele está repartindo muito. Está tornando tudo público. Mas é não guardar as coisas. Tem um detalhe que a gente falou, só para encerrar, que é essa questão das eleições, né, Sônia? Eu acho que assim, o profissional erra, é um padrão Globo de qualidade que nunca pode errar, o telão não pode parar de funcionar. Muito complicado. E naquele momento, em 2014, os telões estavam sendo implementados ainda, estava no caminho. Então, assim, o fato dele ter errado em alguns dados, eu acho que, como você disse, não tira nada. Tanto em cobertura. E ao vivo, gente. E é absurdo um colega, né, porque é o dono da bancada, ficar no ar dizendo, olha, você está dando informações repetidas. Isso tinha que ser coisa do antipático lá, ele é o redator-chefe, mas aí você fala nos depois, precisa de plateia para isso. Não, isso gera um constrangimento no profissional, você já fica todo nervoso ali, o Evaristo ficou. Né? Isso aconteceu com ele, ele não sabia o que fazer ali. Enfim, isso aconteceu realmente. Como falam que o Bonner é o tio, né? O tio Bonner, eu acho ele o antipático, entendeu? Exatamente, porque ele não, às vezes já nas últimas entrevistas com os colegas. Ele tem sido. Ele tem sido, infelizmente. Isso eu acho que é isso. Mas ficou mais agudo, você não achou? Quanto mais poder. Eu acho que ele está tentando ficar mais simpático. Ele está seguindo a linha Paula Fernandes, são duas pessoas completamente diferentes. Eu já levei uma bronca. É que eu já levei uma bronca dele uma vez. Levou? Sério? Logo que os trigêmeos nasceram, não dava pra dar. Que os trigêmeos nasceram, anos depois, a gente estava num spa, né, da Linda, da Miriam, aqui no interior de São Paulo, e eu fui com essa missão de tentar falar com os dois, com a Angélica, que também estava lá e tal. E eu cheguei e falei, oi Fátima, que legal. Ela estava lá de 4 meses que eles tinham nascido, ela estava meio descansando. Aí ela veio, ele chegou, mas assim, não quero que fale com a imprensa, não é pra mostrar foto dos bebês. Na sua cara, pra mim, bronca, vira bronca aí a Fátima, eu fiz assim, desculpa. Eu falei, claro. Aí eu falei, fiquei com uma impressão que nunca mais saiu. A Patrícia Poeta só se confirmou. Algo assim, né?
né? Pois é, deixa aí, vamos girar nossa roda. Vamos falar de Gugu ontem, porque teve 2 assuntos que o público gostou muito. Primeiro, a gente vai falar de Gian, né, que quer voltar com Giovanni, e isso seria uma realização do sonho do Brasil inteiro. Todo mundo quer essa dupla de volta, e a Joelma apresentando aí o novo namorado. Então a gente vai falar de uma coisa de cada vez, faiscando, né? Mais magra, mais gostosa, tava toda lá. Também, Tá toda. E o Gugu insistindo, você tá linda, tá bonita, e ela... tipo assim, por que será? Mas olha aqui, teve uma coisa no meio da entrevista com o Gian, mas no final, quando eles perguntaram da história da traição, né? Que houve boato de traição, se conformava por parte da mulher do Gian, se isso se confirmava, ele deu uma resposta que para mim ficou dúbia. Para o público, parece que ele confirmou que sim, que ele foi traído pela mulher. Eu achei que ele confirmou que houve boatos, que houve esse tipo de boato de traição e que isso prejudicou o relacionamento. Mas não que ele tivesse dito que a mulher o traiu. Mas assim, ficou dúbio. Você teve a impressão que ele confirmou a traição? Eu acho que sim. Porque se eu não vou lembrar direitinho, mas assim, ele fala, eu fui ver, tal, eu entendi que eu transcrevi as falas, porque eu estava assistindo e coloquei isso no TV Foco. Transfale pra gente. E aí, assim, claro que aqui eu não vou lembrar perfeitamente, mas eu realmente achei ambíguo, achei boa parte da entrevista ambígua, apesar dele deixar algumas coisas claras. Mas eu achei ele por exemplo, uma briga com o Giovanni, com o Giovanni, ele foi elegante, mas assim, achei que algumas coisas o Gugu teve que puxar. Eu vi um Gugu mais... Agora, o que eu quero dizer é assim, ele disse, rolou esse boato, mas isso realmente pesou na minha decisão, pesou na decisão para separação. Ele deixou ambíguo, só que a interpretação da imprensa não é uma coisa maldita, é que sim, houve a traição, realmente aconteceu, mas ele não quis deixar uma coisa para que as pessoas a ataquem ainda mais, porque ela já foi atacada depois que saiu a primeira coisa que vazou. O jeito que ele falou deu toda a intenção de que realmente aconteceu a traição. A gente tem esse trecho, Marmita? Temos esse trecho? Então vamos ver, vamos lá. Você foi casado 10 anos com a Tati Moreto. Em março desse ano, aliás, todo mundo viu vocês no Power Couple. Mas em março passado vocês anunciaram a separação. Tá difícil lidar com esse fim de relação? Não, acho que é uma coisa que eu acho que não se pode dizer assim, foram 10 anos, tem meu filho que é maravilhoso, acho que uma coisa acaba, mas acabou porque tinha que acabar mesmo, pelo tempo, certo? No Power Couple vocês ficaram conhecidos como o casal vida. Você é minha vida. Pelo menos no programa, vocês pareciam sempre muito apaixonados. O programa mudou vocês? O que aconteceu? Não, é que o programa é um jogo, né? Então no programa você meio que joga. Então não é uma realidade da vida. Dentro de casa, essas coisas, é que é de verdade, né? Então já estava bem desgastado. Como é que está a relação de vocês? Vocês se falam, não se falam? Porque é ruim quando tem um filho no meio. É ruim quando não há diálogo entre os dois, né? A gente está num processo natural de separação, fazendo todo o trâmite, mas está tranquilo. Já nos últimos tempos foram publicadas algumas notícias sobre você. Saiu no site Cena Pop. Ex-mulher do sertanejo Gian não concorda com a divisão de bens e trava divórcio. Verdade ou mentira? Mentira. Saiu no portal UOL. Ex-mulher de Gian critica o cantor após a separação. Ele está ausente do filho. Não, acho que é um processo natural. Estou esperando o momento certo para poder chegar. Porque tem esses traumas que você tem que tentar evitar na criança. Então eu estou esperando o momento certinho para poder me aproximar. No site Estrelando, ex-participante do Power Couple se separou da mulher por causa de uma traição, diz o colunista. Verdade ou mentira? Olha, houve sim um boato. Uma pessoa chegou e me falou, e isso realmente aconteceu, teve um peso nessa decisão.
E isso realmente aconteceu. Isso teve um peso na minha decisão. Ele está falando do boato, ele está falando que realmente houve a traição. Não, eu acho que isso foi a traição. Porque se ninguém separa por boato, né? A gente está casado, você vai separar por boato? Não, o boato poderia ter tido um peso nessa história, que você fica com a pulga atrás da orelha. Eu tinha entendido mais ou menos isso. Mas quando ele fala, né? Houve mesmo um boato, aí ele já confirmou o boato. Sim, exatamente. Né? Isso realmente aconteceu. Isso realmente aconteceu. Aí ele já estava falando do assunto. Você está achando o quê? Que ele confirmou a traição. Que eu entendi que você confirmou. Agora, ouvindo novamente, aquela coisa que o corpo fala. O corpo dele estava falando bastante aí, viu, pessoal? Até a postura de quando ele vai responder é uma coisa meio que doída, pareceu assim. E meio que ele deixou assim que ele e ela fingiram no Power Couple, né? Então isso mas no reality show eu também não achei. Era o casal vida, né, que a gente brincava, né? Exatamente, ele fala pra ela no reality, você é a minha vida. E a gente sempre soube que ele era muito apaixonado por ela. Eu acho que realmente aconteceu lá no reality show, eles eram muito apegados, estavam talvez com algum problema, mas estavam bem. Um desgaste natural de relação, mas... Agora, essa fala dele de que ali no reality show era uma coisa fantasiosa, vem de encontro com uma possível traição que aconteceu da parte dela. Ficou magoado. Porque a gente lembra muito que saiu essa história de traição em relação a um casal no Power Couple. Saiu. Né? Sobrou pra todo mundo lá, pra todos os casais. Foi uma coisa maluca. Mas lembra que teve isso? Eu tinha esquecido logo depois. Eu pensei exatamente no reality quando começou a surgir esse papo, que eu falei, puxa vida, foi um papo de que um casal ali teve uma história de traição. E o pessoal foi pra todo mundo, sobrou. Quem será? Será que é esse casal, aquele casal, aquele casal? Né? E de repente hoje foi logo após o final, né, Sônia? Terminou o reality show, foi ano passado, o Power Couple, essa primeira edição. Terminou, eles já se separaram praticamente. É o que ele falou. Né? E 2 meses depois, ele já está apaixonado pela outra moça. 4 meses, pra ele. E a coisa, outra já está pensando em casamento. É uma estilista. É uma estilista bonitona. Bonita ela, também achei. Mas foi tudo muito repentino, né? Bom, que bom pra ele também. Olha, e para confirmar definitivamente essa história ou não, a Tati Moreto, se realmente não aconteceu e ele fala dessa maneira, ela vai dar a grita também. Seria a oportunidade dela. A gente vai saber da parte dela dessa história também, não é? Agora que foi uma separação, onde a história da partilha de bens também deu muito o que falar, embora ele tenha desmentido, que era a história mesmo, que a gente viu aí em manchete, que ela queria fazer uma das fazendas dele, ou a maior fazenda dele, para ela, senão ela não ia dar esse divórcio. Lembra? Isso foi muito comentado, né? Exatamente. Foram casados, ela tem o direito de pedir 10 anos, 10 anos. Filho. Quantas coisas não construíram juntos, né? eles se decidam, a justiça que decida por eles. Exatamente. Se não tiver que vender para repartir no meio, vai ser feito isso. O direito de pedir ela tem, se o juiz vai dar ou não, aí é uma outra história, porque também tem que ouvir o lado do Jean. Mas ele está realmente desmentindo essa parte da história, dizendo que as coisas estão indo bem em termos de separação. Tomara, né? Agora, a separação do irmão, que é uma coisa que sempre pesa no coração da gente, e foi um alívio, pelo menos eu acho que é um caminho aberto para a volta de Jean e Giovanni, porque o Jean fala, o que passou, passado passou, né? Foi a frase que ele usou, ele explicou a história da briga, que acabou não sendo muito bem uma briga, ele passou um pano ali, porque a gente sabe que a coisa foi bem mais traumática. Passou um bom pano. Ele passou um bom pano ali, mas quem sabe é que agora o Jean tá com outro irmão deles, né? Fazendo uma dupla. E o Giovanni tava com o Rick. Tava com o Rick. O Rick solo. Então. Apareceu em alguns programas de TV, se eu não me engano, lá no Geraldo Luiz, ou seja, fizeram algumas aparições aí já trabalhando juntos. Prepara o público emocionalmente que talvez não vá rolar. E o próprio Jean, né? Porque o Jean deixou muito claro, né? A questão da separação, ele fala, o Giovanni tinha outros projetos. Não, que foi o Giovanni que quis se separar. Mas se eram outros projetos, ele continua do sertanejo, foi pegar outro parceiro. Mas é isso que eu tava pensando, Marcelo. Ele falou assim, o Giovanni queria seguir carreira solo. Aí o Giovanni ficou um tempinho com carreira solo, porque faz 3 anos que eles se separaram. Nossa, e já de faz repente, 3 anos. faz 3 anos.
anos que foi falado. Nossa Senhora. E aí eles arrumaram, o Giovanni arrumou outra dupla. Então, assim, era carreira solo, foi a briga. Foi a briga de foi a irmão, briga. gente. Irmão, acho que... É isso que o Jean falou, briga de irmão. O irmão briga Quem nunca depois brigou, faz né? as pazes. Quem nunca brigou, Prefiro que né? não seja de soco, né? Porque não é legal, mas... Ele só segurou a mão do mas mesmo assim, ele Giovanni, falou a que foi gente só sabe, aquela vez, foi né? só Eles aquela nunca vez. tinham é. brigado. 25 anos, né? É muito Mas a tempo. gente já viu duplas aí que separaram e depois voltaram, né? Sim, Então, A gente já viu uma bem famosa também. já aí. teve. Tá bem na hora de voltar. Volta pra apresentações especiais, acho legal. O Sandy Júnior já... Gravar algo especial. Exatamente. Com Amigos, parte 2. Não é? O As Júnior duas às vezes duplas. canta com a Sandy nos Pois shows é, as dela, pessoas então pode adoram. fazer esse tipo de coisa. Acho que tá liberado A totalmente. gente resolveu a carreira dele, Exatamente. principalmente o Lembrão, né? Quem tá assistindo a gente em casa já tá fazendo isso. Não vai, porque aí o público fica com todo mundo de verdade, né? Bom, sucesso aí pra eles todos, né? Que continuem aí fazendo esse trabalho, que não abandonem a gente, que não abandonem o público. É só não parar de cantar que a gente não que a gente já tá contente. Agora, a outra parte foi história de Joelma, que faz tempo que ela tá aí, né? Passeando com esse namorado pra cima e pra baixo, fotografando, Desmentindo. Desmentindo. Olha, ele é depois bonitão, assumiu. viu? Ele é bonito. Ele é bonito, a gente não pode negar isso. Ele é bem bonito. É verdade. Eu só acho que ele tá entrando numa fria. Mas é? cada um sabe de si, né? Então Ela que parece sejam muito felizes. feliz. Ela parece muito feliz. E ela apareceu lá no programa do Gugu, ao vivo. Sabe, achei uma coisa assim. Ele fez as perguntas que o público queria fazer. Só que ela respondeu também de uma forma... O que ela queria responder. Que ela queria... O Gugu perguntou assim, Joelma, é namoro ou amizade? Tudo bem, ela meio que respondeu, mas ela disse assim, é um pouco dos dois. Então, fala assim, eu estou namorando. O público espera por isso. Ela gosta de criar esse suspensinho também, mas né? você pega e fala na cara do seu namorado que é um pouco dos dois, eu já não ia mais querer namorar com ela. Meu namorado pega e fala assim de público, é namoro ou amizade? Não, é um pouco dos dois? Não, mas é sem amor, namoro. sem amizade É namoro. também. Marcinha, passa pano não. É. Eu sei que ela ama a Joelma, mas isso não é coisa que se fala. Você fala na cara do seu namorado. Parece que ele é um pouco namorado, mas ele é amigo. Ela não quer, apesar que o assédio é inevitável, né? As pessoas já tiraram foto, todo mundo quer saber sobre Mas isso. o amigo acaba com qualquer espírito de tesão. Qual que é a coisa? Cadê a atração? Não. Mas tem que a ela deve ter falado, benzinho, falei isso só pra disfarçar, benzinho. É tudo Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês uma homenagem que os fãs da Joelma fizeram pra mim. Vocês não vão acreditar. Pra Eu vou você? achar pra mim. Pra euzinha aqui. Isso é bom? É bom, é Nossa, mas ela é horrível. Olha aqui. A dona de casa, vamos dizer assim, ele conquistou o público de todas as faixas de idade, ele conquistou todo mundo, então ele é um bom comunicador, né? Pode se aperfeiçoar como jornalista, já que não estava nos padrões da excelência do departamento do William Bonner, mas ele podia tranquilamente ir para a área do entretenimento e daria conta do recado, isso ficou muito claro, muito claro. Então, sei lá, alguma coisa aí se perdeu pelo caminho, tanto pelo lado da emissora como pelo lado dele. Parece que pintou um desinteresse de ambas as partes, ou então ele sentiu que realmente a situação não estava ficando muito favorável para o lado dele, pegou o boné e falou tchau. E outra coisa, vamos esperar até setembro, porque essa situação pode sim ser revertida ainda, não é, Márcia Pelvezan? Muito boa tarde. A novela não terminou, pra mim a novela não terminou realmente, tá longe de né? terminar. Tá longe, né? Tem duas Também acho. situações ali, né? O Evaristo, de uns 2 anos pra cá, que foi quando ele começou a colecionar seguidores, aquela coisa toda, ele quebrou um protocolo que a gente sabe dentro do jornalismo da Globo, que era aquela coisa de jornalista não é artista, as coisas começaram a mudar, só que ele, eu acho que ele foi além. Eu não sei se isso criou ciumeira, eu acho. Não é, a gente Eu acho não que deram uma sabe. queimadinha no filme dele, Né? por causa desse sucesso todo. Tem uma matéria aqui na Tititi dessa semana, da Ângela Vieira, a chamada é A Inveja é uma Porcaria. Exatamente, a gente vai mostrar essa matéria E pra vocês. tem outro né? lado também do marketing pessoal, que eu falei isso a semana passada, eu não volto atrás. Tá. O Evaristo faz isso sim, faz muito bem. Claro. O que O que ele também fez na última semana toda, né? Culpado era a gente tá falando ele não fez dele, nada. claro, sabe assim. Então, ainda não acredito que saia da Globo, eu ainda acho que não sai, o passe está mega valorizado, mas se ficar vai ter aquela enquadrada básica, acho que o William
lógico. Tem muito a ver com isso? Eu acho que sim, A gente já viu gente querer, na época, né, o lugar da Fátima Bernardes no Jornal Nacional e dançou bonito. Então, assim, gente, ética é ética, então vamos devagar com as coisas e tem gente que não perdoa. Mas que tem uma ciumeira, tem. E que também tem um exagero de exposição também, eu acho. Né? Jornalista não é artista, a não ser que ele queira enveredar pro campo do entretenimento. Eu estava falando isso com o Aron agora há pouco, veio virar meio um Thiago Leifert. Para isso. Ele é melhor, eu acho que ele se daria melhor que o Thiago Leifert. Virar um pouco Thiago Leifert, ter programa ali, não sei, o que também não é o erro. Hoje em dia não é. Sabe? A gente tem essa possibilidade de mudar. Boa tarde, Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, Marcinha. Tem várias coisas aqui também, né? Porque esse imbróglio, que aconteceu? Tem um detalhe que eu estava conversando com a Marcinha nos bastidores também, porque quando saiu essa notícia do Notícias da TV, sobre essa história de que o Evaristo estava mal visto nos bastidores, alguma fonte que eles têm lá, alguma pessoa que às vezes pode querer sim queimar o filme do Evaristo Costa, na sequência, poucas horas depois, ele publica um vídeo onde ele já está anunciando a despedida dele e depois ele já se despede do jornal Hoje. Achei as coisas muito rápidas. Acho que já sabia que isso ia acontecer. Isso ia acontecer, uma movimentação estranha e a minha aposta, não sei se é tanto para a área do entretenimento, porque eu vejo nesse momento mais fechado, realmente, para o Evaristo Costa, mas eu também não aposto no fim de contrato, não. Acho que até setembro, a minha aposta é um correspondente internacional, onde ele estiver, se ele quer passar com a família no exterior. Se ele for para a Inglaterra, é bem possível. Se ele for para a Inglaterra, acho uma pena que podem me julgar, mas um homem de 40 anos, em plena produtividade, queira um ano sabático. Tem direito de descansar? Tem a família, mas assim, vamos combinar, né? Ele está no momento que ele tem que colher, plantar, continuar plantando, faz 14 anos. Competitivo, né? Mas olha, e tem um caso dentro da própria emissora, que até a Fernanda estava me lembrando hoje, que é da Glória Maria. Depois de 30 anos, ela precisou de um período sabático. 2 anos. 2 anos e meio. Mas é porque ela queria as filhas também, ela né? queria, então, ela uma coisa pessoal. Pessoal. Mas ela teve os 2 anos e voltou. Ou seja, ela nem se desligou. E por sinal, exatamente, ela não se desligou. A Glória Maria continuou mantendo um vínculo, mas voltou num ritmo de trabalho muito menor. Não sei se é menor, se eu posso avaliar assim, mas é diferente do qual ela tinha. Porque ficou no Globo Repórter, faz uma reportagem ou outra. Agora, o fato é, a gente procurou a Globo, claro que a emissora, num momento desse, estava completamente atordoada, em ebulição, e a emissora se limitou a dizer que ele realmente estava de saída, não quiseram falar sobre o contrato, e, por enquanto, em relação à substituição, é a Sandra Nemberg que continua até definir quem vai ficar. Certo. Eu encaro o jornal Hoje como uma maneira de promover os jornalistas que estão esperando. Então não acho que vai ficar a Sandra sozinha, não. Acho que ela é boa, tem potencial para isso. Poderia ficar tranquilamente. Né? Imagina, a Leilane faz sozinha. O William Vac, faz brilhante. Você parou ali, né? Das pessoas, mas consegue fazer uma brincadeira por mim, teria o Tramontina de cabo a rabo, ele vai me matar. Eu adoro. Eu acho que ele é o melhor de todos. Sabe, é um cara que faz a coisa séria, sem perder carisma. Eu acho maravilhoso. Ele tem o carisma, né? Ele é o Coringa. Você põe ele em todos os setores e ele faz. O pessoal da internet... Nela que por tantos dias, natais, feriados, fins de semana, abriram mão do esposo e do pai pacientemente. Eu preciso descansar o corpo e preciso descansar a mente. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim. Tá aí, né? Muitos anos fazendo a mesma coisa, talvez seja por aí, né? A queixa dele em relação à emissora, quando na verdade ele já tinha sido repórter do Mais Você, né? Já era um projeto dele vir a ser o novo apresentador do Fantástico ou o sucessor do William Bonner na bancada do Jornal Nacional. Aliás, essa história deve ter deixado o Bonner meio de mau humor, porque se soube que em reuniões para avaliar
o trabalho e a situação do Evaristo Costa, quem criticou duramente, quem teria criticado duramente o Evaristo Costa, quem foi? William Bonner, claro, porque o cara estava aí sendo criado para ser o substituto dele na bancada, né? Então aí ele pegou pesado mesmo pro lado do Evaristo Costa. Mas vamos ver agora, o vídeo que vocês viram, ele postou de manhã explicando, vou sair mesmo, tornando oficial definitivamente a saída dele. E aí, como eu disse para vocês, ficou todo mundo assim, aí avisando que hoje era a última apresentação que ele faria do Telejornal Hoje, e começou aquele zum mesmo. Será que a Globo vai deixá-lo se despedir ou será que ele vai falar simplesmente boa tarde e acabou por aí? Não, ele pôde se despedir e você vê essa despedida já. E o Jornal Hoje dessa quinta-feira, 27 de julho, fica por aqui e eu também me despeço do Jornal Hoje e de todos vocês. Essa foi minha última apresentação de tantas ao longo dos meus 14 anos aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho nesse tempo todo e até breve. Obrigado também, Sandra, pela parceria. Obrigada eu, Evaristo, por esses 14 anos nesta bancada. E eu te desejo todo o sucesso e toda a felicidade do mundo na nova caminhada. Muito obrigado, valeu. Tem que encerrar ainda, né? Boa tarde. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Tá aí, né? Bonitinha, aquilo que eu falei pra vocês. Enxutinha, sem dramalhão, sem lagrimão, sem nada. Encerrou na boa. Aliás, as informações que circulam no momento é que tava todo mundo da equipe do Telejornal Hoje aqui em São Paulo, tudo com cara triste, cara de despedida, de fim de ciclo. O único que só faltava soltar foguete, era o próprio Evaristo Costa. E ninguém sabia se era para fazer gênero, né? Ou se ele estava tão feliz mesmo que até passou por cima da dor dos colegas aí, da tristeza dos colegas de repente ver uma parceria dele, da Sandra Nemberg, com todos aí durante 14 anos ser desmontada e tá terminando. Mas era o único que estava com cara de quem realmente tô feliz da vida, graças a Deus, tô indo embora. Era uma coisa meio até assintosa, mas foi isso tudo que aconteceu assim que as câmeras foram desligadas. Então vamos ver. O negócio é o seguinte também, eu acho que o Evaristo Costa não esperava por isso. Talvez ele tenha mostrado excessivamente essa alegria, essa satisfação em deixar a emissora. Porque hoje, logo cedo, aliás, desde ontem à noite, já começaram a pipocar novas versões sobre a decisão dele de sair. Inclusive de que ele estaria preferindo sair por cima, num melhor momento, porque saberia que estava para ser rifado, ou que o filme dele já estivesse queimado na emissora. Inclusive, o Notícias na TV do Daniel Castro, que está aqui, vocês podem ver, publicou o seguinte hoje, olha, antes de decidir sair, Evaristo Costa se queimou com chefes na Globo. Então, é o que eu falo, de repente, toda essa euforia é para mostrar que está saindo por cima, que foi uma decisão absolutamente pessoal, que não existia nada em relação da emissora para ele. Mas não é bem isso que corre também nos bastidores. Então a gente passa todas as informações para vocês e aí vocês tiram suas próprias conclusões, como nós tiramos as nossas aqui no programa, tá? Então eu vou ler para vocês direitinho como é essa história, que antes de decidir sair, o Evaristo Costa já estaria queimado com chefes na Rede Globo de televisão. A notícia, diz o site do Daniel Castro, Notícias na TV, a notícia de que Evaristo Costa está deixando a Globo pegou muita gente de surpresa, exceto na cúpula da emissora. Entre alguns dos principais executivos do jornalismo da rede, aliás, a decisão nem foi lamentada. É que o apresentador do Jornal Hoje estava queimado com seus superiores já havia algum tempo. Costa apresentou o telejornal pela última vez hoje. Apesar de muito carismático e querido pelo público, Costa não era visto como um modelo de apresentador para a Globo. Internamente era considerado desinteressado e limitado, que só sabe ler notícias, que não tem conteúdo e não se esforça para fazer outras atividades, como reportagens especiais.
E continua detonada, viu? É assim, sua participação no próprio jornal Hoje era tida como muito tímida. Ele não frequentava reuniões, não fazia sugestões, não escrevia uma única nota, só as manchetes que ele tinha que ler. E no baixo clero, ou seja, no pessoal com cargos abaixo do dele, na redação em São Paulo, ele ganhou fama de reclamão. Ex-repórter do Mais Você e moço do Tempo, quer dizer, ele se despediu dizendo 14 anos fazendo a mesma coisa, não é verdade, não corresponde exatamente à realidade. Ele fazia o programa da Ana Maria Braga, ele foi o moço do tempo. O Evaristo Costa caiu em desgraça com a cúpula da Globo durante as eleições de 2014. De lá para cá é que a batatinha dele estava assando, segundo essas informações. No dia do primeiro turno das eleições, né, ele foi escalado para apresentar o resultado das apurações nos Estados Unidos, nos estados aqui no Brasil, numa cobertura ancorada por William Bonner ao longo de todo o domingo. Mas ele errou tanto que foi substituído pela Ana Paula Araújo no segundo turno. Na época, o co-apresentador do jornal Hoje foi duramente criticado nas reuniões de jornalistas da emissora, inclusive por quem? Pelo William Bonner, é claro. No ar, ele pareceu estar nervoso e se atrapalhou o tempo todo com o telão que projetava os números das eleições. Costa virou piada nas redes sociais ao dizer que os estados do Acre e do Pará ficam no Nordeste. Chegou a ser interrompido por Bonner, que reclamou no ar que ele estava passando informações repetidas. O Bonner é um anjo de criatura, né? Fala a verdade. Hoje, confirmada a não renovação do contrato do apresentador de 40 anos, muita gente na Globo especula que ele já não via muito futuro na emissora e decidiu sair por cima. Com quase 5 milhões de seguidores no Instagram, Evaristo Costa não terá muita dificuldade para conseguir viabilizar um novo negócio enquanto viver no exterior, porque ele deverá se mudar com a família para a Inglaterra e não ficará desempregado se voltar ao Brasil. Quer dizer, o destino dele está entre Portugal e Inglaterra. Já tinha sido cogitado antes Estados Unidos, Nova York, né? Não se sabe ao certo, mas a primeira informação é mais Portugal do que Inglaterra. Vamos esperar. Na Globo de São Paulo, a pergunta que não quer calar é o que acontecerá com a vaga do Evaristo Costa no telejornal Hoje. A partir de hoje, né, é a pergunta do momento mesmo. Alguns jornalistas defendem que essa vaga será extinta, que Sandra Nemberg passará a apresentar o telejornal sozinha. Não é uma má ideia. Ela dá conta disso, né? Assim, fácil. Argumentam que isso é uma tendência que já aconteceu com o Jornal da Globo, quando a Cristiane Pelágio foi afastada em outubro de 2015. Aí ficou só o William Vac mesmo, né? Uma outra ala especula que haverá uma dança das cadeiras. Atualmente, no SP1, César Tralli é visto como favoritíssimo, mas não será surpresa se o escolhido for o Rodrigo Bocardi, do Bom Dia São Paulo. Fernando Rocha, do Bem-Estar, olha só, é cotado, é cogitado para a vaga do Evaristo Costa. O Roberto Kovalik também, ou algum profissional do sexo masculino, atualmente em Brasília. Caso o escolhido venha a ser mesmo o César Tralli, que é o favoritíssimo, né? A especulação passa a ser sobre o seu substituto no SP1. Aí seria o Rodrigo Bocardi, o favorito para substituir o Tralli, que substituiria o Evaristo Costa. É uma dança das cadeiras de verdade. Mas Kovalik, Fernando Rocha e até o repórter, né? Tem um repórter famoso aqui que eu não estou com o nome. Também tem um repórter que está sendo cogitado para ficar com essa vaga. Então vamos aguardar para ver o que acontece. A saída foi antecipada, sinal que realmente resolveram não encher a bola dele mais do que já estava acontecendo, né? Com essa história de supervalorizar. Quando eles falam que o filme dele estava sendo queimado e que ele mesmo achava que não tinha novos caminhos para percorrer na emissora,
e isso é verdade, porque ele mesmo fala, depois de 14 anos fazendo a mesma coisa, né? O repórter é o Thiago Scheuer, exatamente. Aí, o que acontece? O que a gente sabia, os profissionais da imprensa, que também isso era passado para o público, que ao contrário, né? Que existiam novos projetos para ele, existia um futuro muito bom para ele se desenhando dentro da emissora, no jornalismo da emissora, que seria ou no lugar do William Bonner, ele tadinho, né? Fritaram ele, ou então no Fantástico, que ele acabou fazendo uma substituição nesse último domingo e, para variar, se saindo muito bem, né? Essas informações de que é limitado, que é isso, que é aquilo, a gente nunca ouviu falar antes dessa história das eleições, e que também isso, de maneira alguma, afetou a credibilidade do Evaristo Costa e o carinho e a simpatia que ele conquistou junto ao público. E isso conta muitos pontos para um profissional, né? A competência, o lidar com números, o saber lidar com telão, tudo isso você aprende. Agora, carisma não dá. Ou você tem ou você não tem. E ele tem, tanto que num jornal, né? Como o telejornal hoje, num horário que é mais... Como você deve ter visto, a Sônia Abrão também olha muito internet. Sim. A Marcinha, o pessoal quer Maju Coutinho e Sandra Nemberg. Claro, a gente está falando, que coisa absurda. As pessoas apostam duas mulheres, um time feminino. Foi o que eu achei na nota também do Daniel Castro, quando ele fala que a busca está em torno do sexo masculino, porque era um casal de apresentadores. Mas a gente vê muito bem a Rede Record de televisão, no Jornal da Manhã, com a Carla Secato. Exatamente, a Roberta Pires, exatamente. Fala Brasil, é o Fala Brasil, que dá muito bem. E elas fazem aquilo maravilhosamente bem. Por que não pode ser duas mulheres? Assim como poderia ser dois homens, assim, não precisa necessariamente ser um casal. Essa coisa engessada não existe mais, pelo amor de Deus. Exatamente, isso é um padrão americano de telejornalismo, né, Sônia, você sabe muito bem disso, foi trazido de lá, inspirado. Necessariamente isso já se quebrou lá, já tem telejornais sendo apresentados por duas mulheres. Tá vendo? Então não tem por que não fazer isso. A Maju talvez esteja ainda no processo de experiência, porque a Globo coloca lá os sábados. Mas ia ser muito legal. Mas é uma promoção bem linda. Eu gostei. Adoro a Maju também. No que depender do William Bonner, eu acho que ele vai querer apostar nisso. Será? Não sei, vamos ver. No que depender, né? Assim como ele não ia com a cara do Evaristo, ele ama a Maju. Então vamos aguardar. Sorte dela. Sorte dela mesmo. Tá bem apadrinhada. Olha aqui, embora não precise, viu, gente? Ele é extremamente competente. Agora, o Evaristo, vocês também não vão ficar livres dele, não, viu? Ele já falou. Vocês aqui na internet, meus 4 milhões e pouco de seguidores, eu vou continuar por aqui. Então vocês imaginam aí como é que ele vai estar fazendo essa ligação o tempo todo. Chega a informação que está adiado o programa do Adnet, combina, né? Adiado o programa de Adnet, ganha última chance na Globo. Tava adiado, mas agora vai... Adinado. Agora vai continuar, vai ter uma última chance. É o talk show, porque ele tem dois, ele tem o Adnight e o Adnight. É o Adnight. Acho que eles vão insistir muitos anos ainda. Eles insistem. Não adianta. Pra que gastar dinheiro? Não funciona. Ele tá bem no tamanho. Põe a Tata Werneck. Bota a Lady Night. Vocês vão se dar muito melhor do que com o Adnight, né? Mas vamos ver. A informação nada contra ele, mas a audiência diz. A gente sabe nada não é nada pessoal. A gente tá falando de números, de Ibope, de... Não, a gente acompanhou o programa, inclusive, o desenrolado de como foi a primeira temporada. E outros programas, aquele dentista mascarado, era o ó do Borogodó. Nossa Senhora, era pra ele ter sido rifado naquela época. E a gente precisa assistir, eu consegui assistir meio de um reflexo de uma temporada, assim, um programa que, né, perdeu pra concorrência, enfim, a gente sabe o que aconteceu ali. Exatamente, mas voltando pro Evaristo Costa, é isso, gente, aguardem as próximas notícias. Ele sai do ar na Rede Globo de televisão, mas ele não sai do ar nas redes sociais, então vamos ver qual vai ser a próxima tacada dele. Acho que outra emissora não é o caminho agora, né, Sônia? Será que a gente vai ser surpreendido? Você sabe, pode ser sim. Não acredito ainda. Não, mas tudo é possível. Não acredito. Você pode não acreditar que ele vá, mas o interesse de outra grande emissora nele existe. Não, isso é inegável. Deve ter 2, 3 atrás dele. Se ele ficar um ano sabático fora da TV Globo, assim que ele voltar, pessoal. Ele tem mesmo lugar para trabalhar, com certeza. Tá aqui a capa da nova edição da revista Tititi. Silvana é presa e é abandonada pelo Eurico. Não ia dar outra, demorou Gente, muito. Ele não acorda com nada, né? Ele é tão cheio de opinião, ele é tão mandão.
Não é amor, Marcinha, é amor pela esposa. Por ele, é a mesma coisa da Bibi com o Rubinho, tomadas as devidas proporções. Mas eu é o amor cego, né? Eu gosto tanto da personagem. Eu amo os dois, eu gosto dos dois. Dentro dessa nova edição da Tititia, que tem a matéria que a Marcinha falou em relação ao Evaristo Costa. A Ângela Vieira, que está em Pega-Pega, né? A tal da inveja é uma porcaria, para não falar o que existe nos adesivos dos carros aí, né? A inveja é uma M. Para lidar com o olho grande, como o da Lígia de Pega-Pega, ela receita só partilha planos com os íntimos, né? Essa é a receita da Ângela Vieira. Então vai ver que é isso também que o Evaristo está fazendo, de repente, vou para a Inglaterra, mas eu acho que ele está repartindo muito, está tornando tudo público. Mas é não guardar as coisas. Tem um detalhe que a gente falou, só para encerrar, que é essa questão das eleições, né, Sônia? Eu acho que assim, o profissional erra, é um padrão Globo de qualidade que nunca pode errar, o telão não pode parar de funcionar. Muito complicado, e naquele momento, em 2014, os telões estavam sendo implementados ainda, estava no caminho. Então assim, o fato dele ter errado em alguns dados, eu acho que, como você disse, não tira nada. Tanto em cobertura e ao vivo, gente. E é absurdo um colega, né, porque é o dono da bancada, ficar no ar dizendo, olha, você está dando informações repetidas. Isso tinha que ser coisa do antipático. Ele é o redator-chefe, mas aí você fala depois, precisa de plateia para isso. Não, isso gera um constrangimento no profissional, você já fica todo nervoso ali, o Evaristo ficou. Né? Isso aconteceu com ele, ele não sabia o que fazer ali. Enfim, isso aconteceu realmente. Como falam que o Bonner é o tio, né? O tio Bonner, eu acho ele o antipático, entendeu? Exatamente, porque ele não, às vezes exagera nas últimas entrevistas com ele os tem colegas. Ele tem sido. Colegas nas aparições. Infelizmente, agora. Isso né? eu acho que é isso. Mas ficou mais agudo, você não achou? Quanto mais poder... Eu acho que ele está tentando ficar mais simpático. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, né? E a gente começa a nossa primeira página com o assunto do momento, tá bombando agora, que é a despedida de Evaristo Costa já do telejornal Hoje, quando se imaginava, quando as informações de bastidores davam conta de que isso só aconteceria, ele só se despediria do telejornal Hoje quando terminasse o seu contrato com a Rede Globo de televisão no próximo mês de setembro, né? Mas aí a emissora preferiu já acelerar todo esse processo, já que o zum estava muito grande em relação a tudo isso, todo dia saindo notícias, novas versões, né? Todo mundo cogitando o que poderia acontecer ou não. Então, já para arredondar essa história, já para oficializar a saída dele, que pelo jeito é irreversível mesmo, ele se despediu hoje, informou hoje que era a última apresentação que ele faria no telejornal, que também tem o título de Hoje. E é assim que foi. Muita gente estava especulando antes do telejornal Hoje começar se a emissora deixaria o Evaristo Costa se despedir do público ou não. E deixou, né? Ele pôde se despedir, foi uma coisa rápida, curta, enxutinha, mas ele pôde encerrar o seu ciclo de 14 anos na emissora. Se até setembro essa situação não passar por uma reviravolta, a gente nunca sabe, não vamos fechar a questão. O Evaristo está fechando, a emissora, né, não está se pronunciando oficialmente em relação a isso, mas deu o aval para que ele se despedisse hoje do ar. Isso não significa que até setembro, quando vence definitivamente o contrato do Evaristo, a situação não possa ser revertida, tá? Então, vamos ver aí, a gente vai informando vocês. Tinha tal reunião, tinha a história dele até, realmente vai, viaja, cuida da família, depois volta, sai, mas sai com o contrato renovado. Isso ainda pode acontecer. Não quer dizer que não, mas oficialmente agora ele já está fora do ar, já não apresenta mais o telejornal Hoje. Pela manhã ele já tinha postado um vídeo, pela primeira vez ele resolveu falar abertamente sobre essa situação. E aí o que acontece? Ele devia ter feito isso muito antes, aí ele teria evitado todo esse bochicho, porque hoje ele postou esse vídeo que já a gente vai colocar no ar aí para vocês, fazendo inclusive um balanço
isso dos 14 anos dele na emissora, mostrando o número que ele tem de seguidores por todo o Brasil, agradecendo a todo mundo, não é, que sempre prestigiou a carreira dele nesses anos todos. Ele foi fazendo esse tipo de coisa, mas ele começou dizendo, então vou falar porque estão falando no meu nome nos últimos tempos, como se ele não tivesse nada a ver com isso, como se todo mundo tivesse começado a bochichar esse assunto, a discutir esse assunto, não porque foi ele quem deu a notícia de que ele ia sair da emissora, parece que surgiu assim do nada, quer dizer, ele continua dando uma de João sem braço nessa história, né? Ele provoca todo o zum-zum, ele mesmo reclama do zum-zum, se coloca como vítima e sai aí brincando com o pessoal como se nada tivesse partido dele. Na verdade, a imprensa sempre é a imprensa que realmente acaba aí, né, provocando esse tumulto todo, essa rebordosa toda. Mas enfim, ele fez o vídeo. Se ele tivesse, quando ele decidiu sair da Rede Globo de televisão, postado esse vídeo, não teria acontecido nem metade desse zum-zum todo. E para ele acabou sendo até bom essa espuma toda que se fez em torno da saída dele. Ele foi para lá de divulgado, né? Mas ele faz de conta que não é bem assim, né? Que era melhor ele explicar, porque já estavam falando demais sobre ele. Ele que deu a notícia, ele que avalizou, de certa forma, a história da possibilidade de ir para a Record, porque foi ele quem começou a seguir o César Filho, o Gotino, né? O Gugu. Ele que começou justamente para quê? Para alimentar essa onda, para deixar o pessoal pensando, nossa, será? Vai mesmo para a Rede Record? Ou seja, ele participou ativamente desse zum-zum. Então não vem se despedir como se esclarecer, como se realmente, olha, eu preciso falar disso, porque estão falando demais. Quando foi provocado por ele mesmo, e a gente já disse tudo isso aqui, não é? De qualquer maneira, ele está encerrando o ciclo, vocês vão ver esse vídeo e a gente espera que realmente ele possa aí ter muito sucesso, né, nos novos projetos que ele venha a ter. Porque esse papo do ano sabático, a gente sabe que, né, não vai passar um ano sem fazer nada, ou talvez só um ano sem fazer nada, e quando voltar já com um novo projeto. Vamos ver agora, vamos lá, esse vídeo, tá? E vocês vão conferir. E aí, tudo bem? Estou aqui para dar um recado para vocês. Estou saindo mesmo, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas estou feliz por ter tomado essa decisão, ainda mais feliz por ter feito tudo certinho até aqui. Agradeço os meus milhões de fãs, seguidores. Esses não vão se ver livres de mim tão cedo. E agradeço a minha família, em especial a Amália, a Francesca e a